nomes de pessoas que não haviam nascido, e essas pessoas se tornaram importantes na história. E o capítulo 35 de Isaías é um capítulo profético. Profético para Israel e muito mais profético para a igreja. Então nessa noite eu queria equipar você. Eu queria armar você. Eu queria dizer o que você tem. Porque às vezes nós não conhecemos o que temos. E por não conhecer o que temos, nós não avançamos. Nós não tomamos posse de algumas coisas na vida porque não sabemos o potencial que existe dentro de cada um de nós. Então, Isaías ele vai profetizar o que é o futuro de Israel, mas que na verdade é a realidade da igreja. Então eu queria começar dizendo que Jesus Cristo ele efetuou no presente da igreja o que seria o futuro de Israel. E através da sua obra vicária lá na cruz do Calvário, ele tornou legal o que nós vamos aprender aqui, porque o que é tornar legal o que é espiritual? É trazer para os nossos dias uma coisa que foi determinada no mundo espiritual. Aí você diz, pastor, é possível? Claro que é possível. Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, e a partir do capítulo 6 diz assim, provaram da delícia dos séculos vindouros. Olha bem, como podemos provar de uma coisa que vem dos séculos vindouros? Ele está falando séculos, ou seja, então são centenas de anos que viriam, mas nos dias deles, eles provaram aquele poder e aquela maravilha na sua época. Então eles trouxeram do amanhã para o hoje. Aí você diz, mas isso já aconteceu na Bíblia? Claro. Nós estamos esperando um arrebatamento. Enoque, ó, já foi. Elias, já foi. Nós falamos de um avivamento. Quantas pessoas não provaram o avivamento? Você vê Eliseu, você vê Elias, você vê o poder daqueles homens. O camarada olhar e dizer assim, olha, se eu sou profeta de Deus, que desça fogo do céu aí. Se você ler sobre Elias e os profetas de Baal, você fica abismado, porque nós sabemos que água acaba com fogo. E naquele dia o fogo acabou com a água, foi o contrário. Então o fogo foi mais poderoso do que a água. Então nós podemos provar em nossos dias coisas que estão determinadas daqui a centenas de anos. Alguém dá glória a Deus por isso? Então, em Cristo se cumpriu a lei e os profetas. E nele foi legal o que o Pai afirmou. E em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 21, nós vamos observar que Jesus, quando ele chega, ele viveu a vida inteira com a sua família. Seu pai era construtor de edifícios, porque um carpinteiro naquela época não trabalhava com madeira. É diferente da profissão de carpinteiro hoje. A palavra grega para carpinteiro é tecton. E o tecton era um mestre de alvenaria. Então José construía prédios. As pessoas estavam acostumadas com Jesus, e Jesus andava com colher de pedreiro, com prumo, coisa boa, né? Metro para medir, né? A estatura, prumo para colocar em ordem, colher de pedreiro para fazer os reboques. Jesus, em tudo ele era espiritual. E viram Jesus crescer, jogando bola de gude, soltando pipa, brincando com os meninos judeus, porque os meninos judeus, eles quase não têm infância. A vida dos judeus é estudar. A gente esteve lá e viu aqueles meninos pequenos estudando para ser rabinos. Inclusive levamos um iPad. Quando eles viram o Tomcat no iPad, choveu de menino hebreu. Aí eu disse assim, Ani, Erudi. Aí eles disseram, falocha. Eu disse, não, esse negócio não sou não. Eu falei que eu era judeu. Aí eles brincaram, né? Tem judeu de todo tipo. Engraçado, tem judeu negro, judeu loiro, judeu moreno, judeu alemão, tem judeu de todo jeito, para todo gosto. E aí nós vemos que Jesus cresceu assim. E depois vendo Jesus entrar no templo, haviam 3 lugares, um para Moisés, um para Elias, e a cadeira do Messias, que nem está aqui. Estava esperando o Messias também. Aí tinha uma cadeira assim, Jesus vai e senta exatamente na cadeira do Messias. E todo mundo olha para ele. Ele abre o profeta Isaías, lê, senta na cadeira do Messias e diz assim, hoje se cumpriu essa escritura. E ninguém entendeu nada. Porque viram Jesus crescer,
filho de José, de Maria. E Jesus entra no templo e diz, hoje se cumpriu essa escritura. Ele está dizendo que Deus tornou legal na vida dele tudo aquilo que os profetas e profetizaram a respeito dele. Então, como nós podemos tornar legal aquilo que é espiritual? Diga para o seu irmão, pela fé. Pela fé. Agora diga para ele, fé não é algo que eu creio, é alguém em quem eu vivo. Quando Paulo fala aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz, não vivo eu, mas quem vive em mim? E a vida que vivo hoje, vivo na fé do Filho. Então ele está dizendo que até a vida que ele vivia na carne, ele vivia por fé, embasado no Filho de Deus. E a fé de Jesus, diga para o seu irmão, a fé de Jesus é uma fé firme. Ela não é como a minha fé, diga para ele. Ela não é incompleta, não é variável, diga, é uma fé poderosa. Então ele está dizendo que a fé de Jesus é uma fé firme, poderosa. E ele vive nessa fé. Ele não está dizendo, eu vivo na minha fé, vivo no que eu acredito. Ele diz, eu vivo na fé do Filho de Deus. É diferente. Então, assim, à luz dessa palavra e à luz dessa revelação, o que Israel teve como futuro, a igreja tem como presente. Então, Jesus disse que no presente da igreja, nós podemos ir além. Diga para o seu irmão, podemos ir além. E onde está escrito isso, pastor? João 14, 12. Jesus é uma pessoa que nunca teve inveja de ninguém. E ele disse assim, aquele que crê em mim, não fará somente as obras que eu faço, mas fará obras maiores que esta. Ele disse maiores, diga maiores. Maiores. Então diga para o seu irmão, podemos fazer obras maiores? Aí pergunte para ele agora, que obras? Ele não disse quais. Como ele não disse quais, cabe a nós descobrir. Se ele disse maiores, olha que coisa tremenda. Nós podemos fazer coisas maiores. Se a gente juntar tudo que já aconteceu e convergir em Jesus, Jesus é maior do que tudo que aconteceu. Se a gente pegar, por exemplo, o capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 7, até a partir do versículo 7 até o versículo 18, nós vamos ficar alarmados. Porque ele diz o seguinte, que o ministério de Moisés foi tremendo, mas o ministério do Espírito Santo é maior. Ele disse que o ministério de Moisés foi transitório, ele disse, mas o ministério do Espírito é permanente. Ele disse que é para hoje, para o dia de hoje, um ministério muito maior do que o que aconteceu nos dias de Moisés. Então, ou alguma coisa está errada com a nossa fé, ou com a palavra. Com a palavra eu sei que não está. Então está com a nossa maneira de encarar, de ver as coisas. Então nós podemos adentrar em lugares que nunca foram penetrados. Nós podemos passar por portas que jamais pensamos passar. Nós podemos galgar posições que jamais pensamos em galgar. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim não fará somente as obras que eu faço, mas fará obras maiores que esta.